Estamos aqui, mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão que está em pauta porque traz posições contrárias. Não contraditórias, porque a finalidade e o objetivo é o mesmo. Tratar da sanidade, usar a fiscalização em benefício da população, do consumidor. Mas existem propostas que alteram procedimento estabelecido há muito tempo e que trazem, sim, oportunidades para outros setores que precisam ser esclarecidos para que a população possa ter também, com a informação adequada, chegar à sua conclusão e assumir a sua posição. Porque em plena democracia vale, sim, permanentemente a discussão de ideias, de procedimentos e o senso comum deve prevalecer. Nem sempre o chamado consenso é o bom senso. Por isso, trazemos convidados especiais aos estúdios da TV Assembleia para que mantenham esta interlocução com os nossos telespectadores. Possam dizer o que é feito hoje, o que está sendo proposto e qual a repercussão de provável, eu não diria, mas de possível alteração nesses procedimentos. Trazemos para o Democracia de hoje, para tratar sobre fiscalização dos frigoríficos, o administrador e presidente do Sintergues, Neucir André Varnier, o médico veterinário, diretor executivo, Vilmar José Mossalles, da Cicadergs, e a Ângela Antunes de Souza, que é presidente da Afagro. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Neucir André. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa e dizer para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que o Sintergues é um sindicato que representa aqueles servidores públicos de nível superior que fiscalizam, planejam e executam as políticas públicas de Estado. Nós representamos mais de 42 profissões, entre elas médicos, dentistas, biólogos, pesquisadores, administradores, engenheiros. E estamos participando desse programa, visto que é este projeto polêmico, né, que visa aí terceirizar em parte uma atividade que é tipicamente de Estado, né, colocando em risco não só a atividade daqueles servidores que já têm um know-how bem importante, com vasta experiência no Estado, mas sim podendo aí trazer riscos à saúde da população. Essa é a nossa preocupação, porque o nosso sindicato, ele além de atender as questões dos trabalhadores associados e aqueles representados, nosso estatuto também ele contempla questões de ordem social e de desenvolvimento do Estado e do Brasil. Então, a gente atendendo ao nosso estatuto, que é a obrigação nossa, nós estamos então empenhados e atentos a esse projeto, que no nosso entendimento não trará benefícios para a sociedade. Muito pelo contrário. Seria essa a nossa posição. Muito obrigado mais uma vez. E registre também que o Sintergues representa os jornalistas concursados também do Estado jornalistas do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. José Mossalles, Vilmar José Mossalles. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui representando a indústria frigorífica, bovinos e ovinos, é o Sindicato das Indústrias de abaixo do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje em torno de 57 associados, de um número que me parece pequeno, mas não é, de 392 matadouros que existem no Rio Grande do Sul. 57 são associados da nossa entidade, mas que nós representamos 73% do abate oficial do Estado. Ou seja, os grandes frigoríficos estão filiados a nós. O nosso sindicato, ele basicamente age e interage em relações institucionais com o governo estadual e federal. Nós estamos no meio desse furacão, porque praticamente, acho que 90% dessa polêmica está dentro da indústria de carne bovina e ovina.
porque esse PL 125, que foi recentemente aprovado, é único e exclusivamente para indústrias que fazem o abate, antemorte e pós-morte. Né? Aqueles que não abatem, que só fazem industrialização, permanecem com a Secretaria da Agricultura, usinas de leite, indústria de pescado. Então estaríamos nós, as indústrias de suínos e as indústrias de aves, de abate. Mas eu acho que 90% é abate de bovinos. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande no Estado, não dita por nós, mas sim pelas autoridades competentes, que não há reposição de médicos veterinários, que é uma obrigação para fazer um abate na indústria, que tenha presença permanente enquanto as atividades estiverem em decorrência. E o governo do Estado, já na gestão anterior do outro governo, contratou cerca de 110 médicos veterinários, que foi um avanço tremendo, mas que não supriu as lacunas que tinha todas. Nesse meio tempo, de 3 anos para cá, houveram muitas aposentadorias, porque o quadro vai avançando, né? As pessoas vão largando o serviço, que estão em épocas de parar, ou de aposentar, ou por compulsória ou não, e não há essa reposição. Então, começaram a ser feitos para suprir e não parar as indústrias, convênios com prefeituras, que estão sendo hoje apontadas pelo Tribunal de Contas como um convênio irregular e pedem explicações do prefeito, para o prefeito. Nós temos hoje uma empresa no município que nós conversamos com o prefeito, ele assinou o convênio, pediu ao secretário da Agricultura, mas o Tribunal de Contas do município vetou. Então, qual a solução? Parar, não abater, fazer o quê? Então, foi buscado um modelo em Santa Catarina e no Paraná, que já está funcionando há cerca de 3 anos. E esse modelo, chamado de modernização, foi o motivo do SPL 125 que foi aprovado. Com isso, vamos fazer o quê? As indústrias de abate, tanto aves, suínos como bovinos, não irão parar, poderão aumentar a sua capacidade, poderão produzir mais, gerar mais postos de trabalho e gerar mais imposto para o governo. Ângela Antunes de Souza, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu represento a FAGO, que é a Associação dos Fiscais Agropecuários do Rio Grande do Sul. Nós somos em torno de 400 fiscais agropecuários, entre médicos veterinários, agrônomos e engenheiros florestais. Eu sou médica veterinária da área específica de inspeção de produtos de origem animal. A aprovação do PL 125 nos causou uma grande preocupação, primeiramente pela questão de saúde pública, porque a gente entende que a inspeção é uma atividade de saúde pública, é uma atividade típica de Estado, que deve ser exercida por fiscais agropecuários. Infelizmente, a gente não vive numa realidade, como foi colocada muitas vezes na defesa do projeto da Nova Zelândia ou da França, onde a cadeia produtiva pode se autofiscalizar. Nós ainda temos muitos problemas com fraude, nós temos ainda muitos problemas com abigeato, contaminações em produtos que necessitam dos olhos do Estado nessa indústria. Nós trabalhamos muito durante o tempo que esse projeto tramitou na Assembleia Legislativa, colocando para os deputados a importância do nosso trabalho e o impacto que esse projeto causaria na agroindústria familiar, na agroindústria de pequeno porte, porque inicialmente o projeto proposto pelo governo não abrangia somente os estabelecimentos de inspeção permanente, como colocou o Dr. Mussali, mas abrangiam todos os estabelecimentos permanentes e periódicos, incluindo as fábricas de laticínios, as fábricas de embutidos, as empresas de mel, ovos e pescados. Foi trabalho da FAGO e das entidades parceiras, como os Sintergs, outros sindicatos, as entidades ligadas à agroindústria familiar, ligadas à agricultura familiar, que fizeram esse trabalho importante durante a tramitação desse PL aqui na Assembleia Legislativa, que fez com que se rediscutisse a questão da agroindústria familiar e agroindústria periódica, entrando com uma emenda durante o plenário para que ficasse somente o estabelecimento de inspeção permanente.
Mas mesmo ficando estabelecimentos de inspeção permanente, é uma preocupação em termos de saúde pública. Então a gente sempre trabalhou para que esse projeto não entrasse em regime de urgência, que fosse discutido na Comissão de Agricultura, que fosse discutido na Comissão de Saúde, para que a sociedade tivesse ciência do problema que esse PL pode causar a médio e longo prazo para a sociedade gaúcha. Nós temos aqui 2 médicos veterinários, em posições que, claramente, para o telespectador não parecem antagônicas, mas sim defendendo posições que seriam, de certa forma, emergenciais. O que caracteriza também, através das primeiras manifestações, que essa terceirização é parcial, não é? Diante do fato de ter maior incidência sobre 2 áreas específicas, não é? 2 tipos específicos de controle, sobre a área dos bovinos e ovinos. Por isso, a conversa se desenvolve a partir de agora entre os convidados, para que o telespectador possa dimensionar com absoluta clareza por que de fato isto ocorre agora e o que poderia ter sido feito para que esta discussão, que não foi extensa na medida do necessário, estivesse sendo motivo de tanto debate. A conversa se desenvolve entre os convidados, apenas para dar o starter. Não, eu acho que a tramitação disso aí, a indústria não se envolveu, né? Para nós, tanto faz ser uma inspeção feita oficialmente pelo Estado, como vinha sendo feita até hoje, como por uma terceirizada que vai ser feita, que foi autorizada a fazer. Para a indústria, a indústria não tem preferência. Desde que haja pessoal suficiente. Desde correr até isso. Perfeitamente. Se fosse o caso, não teria problema nenhum, como é feito até hoje. Mas como o Estado, dito pelos nossos governantes, está numa situação caótica e que não simplesmente... O que vai acontecer agora? Então, eles detectaram que há falta de 40 médicos veterinários hoje. Então, a solução seria abrir um concurso, contratar 40 veterinários e colocar e suprir a falta. Parece que sim. Só que se o governador, na minha opinião particular, abrir 40 vagas para a Secretaria da Agricultura, a polícia vai querer 100, a saúde vai querer 200, o exército, a brigada tanto, vai formar um exército de pessoal para ser contratado. Como a tendência é que o governo não contrate mais para poder suprir a folha que hoje já está deficitária e pagar do jeito que está pagando aos poucos, foi criada essa alternativa, e o governador, com sua assessoria, acharam de bom ouvido. Pegaram o modelo entre Paraná e Santa Catarina, porque Santa Catarina faz essa expressão terceirizada, delegada, modernizada, enfim, o nome que quiserem dar, né, para todas as espécies, para todo tipo de comércio e indústria de produtos de origem animal. Já no Paraná é só para quem abate. Esse modelo também foi buscado, né, em outros países, na França, na Alemanha, né, e que lá funciona perfeitamente. Eu visitei um abatedor há 3 anos atrás na Alemanha, onde tinha 11 médicos veterinários na linha de inspeção, todos eles terceirizados. Aqui no Brasil, tem que ter, até o dia de hoje, um médico veterinário oficial, ou seja, pago pelo governo federal, estadual, municipal ou de prefeitura, e os auxiliares da linha são quase todos, 90% são empregados da empresa a serviço da inspeção. Então, de uma certa forma, hoje já tem uma terceirização, porque o governo federal, estadual e municipal não tem nos seus quadros pessoal suficiente para suprir toda a inspeção na linha de abate. Então, aos poucos, o pessoal vai se aposentando, não tem reposição, então criou-se esse fato e foi aprovada essa lei que deve entrar em vigor depois dos decretos regulamentares, provavelmente a partir do próximo verão. Eu acho que é importante colocar, em algumas colocações do Dr. Mussali, que existe um concurso aberto para médicos veterinários, com validade até abril de 2018.
Quando o concurso foi realizado em 2013, a Secretaria da Agricultura possuía 345 empresas registradas. Hoje possuem 238. Mais de 100 indústrias fecharam ao longo do tempo no estado do Rio Grande do Sul por questões financeiras, muitas delas. Muitos dos nossos frigoríficos estão abatendo com 50% da capacidade pela questão financeira, econômica, comprando carne de fora. Esse é um dado de conhecimento do Dr. Mussali. Então, esses números não fecham para nós, assim, de ter que fazer esse processo dessa forma, terceirizada, emergencialmente, sendo que existe um concurso aberto, sendo que a demanda das indústrias não é tão grande assim, para que tenha necessidade de terceirizar nesse primeiro momento. Nós temos um concurso aberto, nós temos um pedido na Secretaria da Fazenda para contratar mais 30 fiscais agropecuários, que dariam conta tranquilamente da demanda que existe hoje, porque infelizmente no Rio Grande do Sul nós não temos indústrias querendo abrir todo dia, que bom se fosse assim e precisasse essa demanda grande de médicos veterinários. E o que é importante colocar é que tanto os sistemas de Santa Catarina quanto o Paraná, eles estão sendo questionados judicialmente. O Paraná está funcionando sob a forma de liminar, né? E Santa Catarina tem diversos processos, desde o Ministério Público do Trabalho até ações diretas do Ministério Público Estadual. Então, a fiscalização agropecuária, a fiscalização em matadouros frigoríficos, ela é uma atividade típica de Estado. Ela é uma atividade de fiscalização, é uma atividade que não tem como um fiscal privado, por mais bem intencionado que seja, realizar essa atividade. Porque ele vai estar vinculado com a indústria, ele vai ter, não vai ter o poder de polícia administrativa que hoje é necessário quando se verifica uma irregularidade, quando se tem que condenar algum produto. Então a gente precisa realmente rediscutir essa situação, mesmo sendo aprovada pela Assembleia Legislativa. É um processo que deveria ter tido uma discussão mais séria com a sociedade, porque os impactos na saúde pública são impactos importantes para o futuro. Bom, concordo com a Ângela e queria acrescentar o seguinte: nós estamos já há 2 anos e meio no atual governo e agora ele vem com essa solução para um problema que não é de agora. Mas ele não está respeitando a questão do concurso público. Colegas que fizeram concurso público, o concurso tem validade até 2018 e não tem chamado. Então, a primeira incoerência de dizer que faltam profissionais, nós temos os concursados, que são médicos veterinários que têm tanta competência e habilitação como aqueles que serão terceirizados, e não são chamados, que fizeram toda uma preparação para entrar. Então, o que a gente vê aí é muita incoerência também, porque o governo alega que não tem recursos, que tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, tá? Que está ultrapassando, mas os dados que a gente coletou no site da transparência, né, o limite de gastos com servidores públicos é de 60% sobre a receita corrente líquida. E o último dado apresentado pela Fazenda bate em 52%. Ou seja, nós temos uma margem aí de mais de R$1 bilhão para investimento em servidores públicos, nesse quesito. Então, é uma incoerência. E o que mais nos preocupa é a independência, a autonomia desse profissional que será terceirizado. Porque ele estará, de forma indireta, sendo contratado pelo grupo de empresas da iniciativa privada. Então ele estará talvez sofrendo uma pressão, posteriormente, poderá isso acontecer, né, que não aquela que o servidor público tem, que é aquela pressão de, olha, tu pode perder teu emprego. Pode isso acontecer. Por que não pode acontecer? Nós estamos correndo esse risco. Então ele não vai ter aquela autonomia. E outra, ele vai tratar da inspeção. A inspeção é aquele profissional que vai estar lá no frigorífico, e ele vai ver a peça e vai dizer, olha, para essa aqui tem problemas. Mas como é que ele vai fazer o descarte? Ele tem esse poder de descarte? Não, esse é o fiscal. Então por que jogar no lixo, eu diria isso, tá? Todo esse know-how, esse aparato de servidores públicos que até hoje deu certo. E aí tem outra incoerência também. A incoerência de que o próprio governo fez uma emenda no projeto, excepcionalizando a inspeção para pequenos produtores. Ora, mas se tu quer trazer eficiência, né, resolutividade, produtividade, gerar empregos, por que você então vai manter o sistema oficial, como está na emenda, o sistema oficial para os pequenos produtores? Então é para todos, ou
esse sistema poderia atender também os pequenos. Então há uma incoerência da eficiência. Por que então serve e funciona o sistema oficial? Eu diria o seguinte, que é mais econômico, é mais garantidor para o próprio empresário, o pequeno produtor e até o médio frigorífico, ele está colocando em risco até a sua própria sobrevivência. Porque hoje, como a gente vê o que acontece no nosso país, uma grande empresa ou grupos de empresa que tem um poder econômico, político maior, ela pode aparelhar esse sistema de fiscalização, que vai habilitar médicos veterinários, pode aparelhar e pode até conduzir, dizendo o seguinte, olha, aquele rival ali você pode fiscalizar com um pouco mais de intensidade, e aqui não. Então isso pode sim, né, a mais adiante levar o quê? A oligopólios ou a monopólios. E, então eu acho que o Estado está se retirando de um papel importantíssimo de desenvolvimento, distribuição de riqueza, que é o que hoje nos assola aqui, assola o nosso Estado, nosso país. É muitas incoerências, inconsistências nos argumentos. Eu acho que então, em vez de fortalecer, ampliar, né, e chamarem esses concursados, né, que eles terão o quê? O treinamento daqueles que já estão lá operando há bastante tempo, que tem know-how suficiente, né, para essas pessoas, não são melhores que os outros, mas existe o expertise da própria atividade. Não, o governo prefere então, depois de 2 anos e meio, em vez de começar a chamar os concursados lá no primeiro ano, sabendo que os números da fazenda não estão batendo com essa realidade que estão veiculando, não batem, existe sim recursos suficientes para chamar, porque esse sistema ele é autossuficiente. Se nós chamássemos hoje, como diz o doutor Mussali, 40 servidores, ampliaria ou criariam talvez 30 empresas. Essas gerariam 19 milhões de reais de ICMS por ano. E esse sistema hoje, se nós realmente implantarmos, e isso vai acontecer, a terceirização, nós vamos abrir mão talvez de 2 milhões de arrecadação. E aquele pequeno, por isso que excepcionalizaram, porque ele teria que pagar. Então, nós vamos abrir mão de 2 milhões de reais por ano. Para te contratar em torno de 40 profissionais concursados, tu gastaria 13 milhões de reais, 13 milhões de reais por ano. Só que tu continuaria arrecadando 2 milhões e meio e mais os 19 milhões de ICMS. Ou seja, ele é mais do que autossuficiente. Só para corrigir, Neucir, a gente arrecada 10 milhões em taxa de inspeções. Uma informação estou pegando da Zero Hora, tá? Que saiu na Zero Hora. Sim, foi esse valor. Arrecada 10 milhões, na verdade, em taxa de inspeção no estado do Rio Grande do Sul. É muita incoerência, inconsistência. Eu não queria polemizar. Eu acho que deveria de se estabelecer um diálogo mais profundo com a sociedade. Existe talvez aí, Mussali, a raiz está numa crise de confiança, não é? Uhum. Porque é o temor da falta de equidade que acontece, né, na raiz desse problema. Isso de parte das entidades que estão aqui me acompanhando. Mas a corrupção, ela existe. Tanto no oficial também. No privado e no público. Porém, o privado não aparece porque ele é de interesse privado, jamais vai aparecer. Agora, no público existe. Por isso que o servidor ele está submetido a mais de 15 artigos do Código Penal, tipificados lá, que o privado não está. Perfeito. Então ele tem uma pressão do Estado. Eu acho que o Estado tinha que aparelhar, ampliar, para garantir o quê? O livre mercado. Uma concorrência justa entre os empresários e empreendedores, que nós precisamos deles. Eu acho que assim, nós todos aqui presentes, os 3, sabemos bem como é que vai funcionar, como funcionava. Mas eu acho importante o telespectador saber como vai funcionar. Porque existe um jargão que a indústria vai contratar o veterinário para trabalhar para ela. Não é assim. Vai ter... Primeira coisa é empresas com CNPJ vão se cadastrar na Secretaria da Agricultura. Essas empresas que vão contratar os veterinários e colocar à disposição dos frigoríficos. Então vai ter 4 empresas que são cadastradas. O frigorífico vai escolher uma delas, dependendo. Mas esse número de empresas será limitado? Não, é aberto, ilimitado? vai ser aberto. Pode aparecer uma empresa, como pode aparecer 100. Pode aparecer 40 veterinários, como pode aparecer 150 veterinários. Então, é claro que o veterinário vai cobrar por hora. A empresa vai cobrar por hora do frigorífico e vai pagar ao veterinário. Porque senão o veterinário vai criar vínculo empregatício com o frigorífico, se ele recebe do frigorífico. Não é assim.
Ele paga para uma empresa que a empresa paga um veterinário. Ele não pode escolher o médico veterinário. Isso que disse o colega aqui do lado, que vai formar um oligopólio, dizendo, não, agora tu vai fiscalizar mais lá do que aqui. Não existe, porque lá vai ter uma outra empresa, um outro veterinário. Não é o mesmo veterinário. E o que a doutora Ângela falou é que as pequenas empresas foram retiradas desse projeto, porque hoje o Estado cobra uma taxa de R$ 3,99, R$ 4 por cada cabeça abatida. Quanto mais tu matar, mais tu vai pagar. O que o governo fez? Para não dar prejuízo à empresa, porque ele não tem número suficiente de técnico para colocar à disposição, vai cobrar só 70%, só 30% dessa taxa. Então vai cobrar de R$ 3,94, vai cobrar R$ 2,10. É isso? É. É por aí. E o saldo, o frigorífico não recolhe. R$ 2,10 ele não recolhe, é R$ 1,90. R$ 2,10 ele não recolhe e vai ser para pagar a empresa que vai colocar o veterinário à disposição. Porque hoje, Batista, é o seguinte, o Ministério Público tem uma força-tarefa aqui no Rio Grande do Sul. Eles entram numa indústria frigorífica como qualquer outra indústria de cimento, hospital, enfim, e vão ver como as condições estão trabalhando lá. Eles estão quase que proibindo os frigoríficos de fazerem 7,45 minutos, 7 horas e 45 minutos dia, e querem que eles abatam aos sábados, para completar a carga horária, para não forçar os funcionários a trabalhar muito. Tem direito à retomada aqui do espaço? Pois não. A prioridade assegurada quando voltarmos com o segundo momento do Democracia aqui pela TV Assembleia. Porque estamos tratando desta questão muito importante para o conhecimento de todos, que é a fiscalização dos frigoríficos.